pessoa tem consciência do fato, vontade de produzir o resultado, ela pode ser dolosa ou culposa, e a embriaguez dolosa ou culposa não exclui a culpabilidade do agente. Atenção. A embriaguez dolosa ou culposa não exclui a culpabilidade do agente. Ele não pode dizer, ah, doutor, mas eu tomei umas a mais. Não interessa. Se você voluntariamente se embriagou, você não pode ter a sua culpa excluída. Não pode. Ele responderá pelo crime, porque aplica-se a teoria da actio libera in causa. O que significa actio libera in causa? A ação está liberta na causa. Ele agiu daquela forma porque ele se embriagou, livremente ele se embriagou para agir daquela forma. Isso aqui significa o actio libera in causa. E se ele praticou o actio libera in causa, ele responde pelo fato cometido. Embriaguez acidental é aquela decorrente de caso fortuito, força maior. Se for completa, exclui a culpabilidade e o agente não responde por crime. Veja que a conduta é típica, é antijurídica, mas o agente não responde por crime. Vamos dar um exemplo daqui a pouco, calma. Não é aplicada medida de segurança, ocorre absolvição própria. Aqui nem medida de segurança se aplica, porque não é um caso de semi-imputabilidade. Bem? E se a embriaguez for incompleta, aí sim pode haver uma diminuição de 1/3 a 2/3. Repetindo, 1/3 a 2/3. Professor, o senhor pode dar um exemplo aí de uma embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior? Imagine, por exemplo, que uma pessoa vai passando de carro próximo a uma empresa petroquímica e há um vazamento de um gás dessa empresa petroquímica. E ele, ao inalar esse gás dentro do carro, perde os sentidos. Não existem gases aí que fazem com que as pessoas percam os sentidos? Muito bem. Se ele perdeu o sentido na hora que ele está dirigindo, o carro se desgovernar e ele vier a atropelar e matar um pedestre que estava andando naquele local, se ficar provado que essa embriaguez, essa perda da consciência dele, se deu por caso fortuito, porque a fábrica, ele podia prever que a fábrica fosse, na hora que ele está passando, haver um vazamento de gás, ele perdeu os sentidos, em virtude disso, perder o comando da direção e matar uma pessoa. Beleza pura? Então aí nós temos uma embriaguez completa, proveniente de um caso fortuito. Tá? Um outro exemplo de uma embriaguez proveniente de caso fortuito, mas incompleta. Imagine, por exemplo, que o cidadão vai na casa do amigo. O amigo, então, muito amigo, coloca um sonífero no copo do cidadão. O cidadão toma a bebida, não está sabendo que é um sonífero, evidentemente. E aí se despede do amigo, pega o carro dele, vai dirigindo. Chega no meio do caminho, ele começa a sentir os efeitos do sonífero. Começa a ficar meio grogue, embriagado. Fez ele parar o carro, que ele não está em condições de dirigir, ele resolve prosseguir viagem. E ao resolver prosseguir a viagem, meio sonolento, acaba atropelando uma pessoa que estava, um ciclista que estava passando no local de bicicleta. Ora, nesse caso, se ficar provado que ocorreu uma embriaguez incompleta, ele não fica isento de pena, não fica isento, excluída a sua culpabilidade. Mas, pelo fato da embriaguez ter sido proveniente de um caso fortuito, que o amigo quando colocou, não sabia que se tratava de um sonífero, ele vai poder ter a sua pena diminuída de 1/3 a 2/3. Deu para entender? Tranquilos? Fácil. Vão arrebentar no AB. Vão arrebentar no AB ou não vão?
Embriaguez patológica. A embriaguez patológica é aquela que se equipara à doença mental. É o caso, por exemplo, do dependente, do alcoólatra. Nesse caso, a gente é inimputável. Mas, professor, quer dizer que o caso do Rupinol é uma embriaguez patológica? Sim. Mas, professor, é simples assim? O advogado Rupinol alega? Não. E você já aceita? Não. Para que fosse comprovado que o Rupinol era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, de determinar-se de acordo com esse entendimento, foi feito o exame pericial. Ele foi submetido a um exame de perícia médica, através de psiquiatra, através de um assistente social, através de psicólogos, e fez um exame minucioso, um exame criminológico minucioso do Rupinol, e se constatou que, em virtude da dependência química dele, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ele roubava a própria mãe. Lá na casa dele, se não colocasse as coisas guardadinhas, ele ia roubava. Tinha que guardar. Já pensou? Que situação dentro da família? O vício era tão grande que ele roubava para poder comprar droga. Então os pais dele tinham que manter tudo trancado. Se deixasse o som, ele iria, pegava o som, roubava e ia vender o som para comprar droga. Bom, é realmente muito triste, mas nesse caso a gente é inimputável. Aí há uma exclusão de culpabilidade, ele fica isento de. E a pré-ordenada? O que é embriaguez pré-ordenada? O agente se embriaga para cometer o crime. Como existe isso? Vocês veem, por exemplo, aquelas pessoas que ou bebem bebida alcoólica, ou fumam baseado, pererezinho, ou então usa crack, cocaína, ou então cheira cola de sapateiro para poder assaltar, para poder roubar. O cara te aborda, ele está doidão. Ali ele está num estado tal que ele se sente corajoso. Ele justamente se embriaga, e eu digo se embriaga, pode usar álcool, pode usar droga, para ele estar naquela fase do leão na hora que ele foi abordar o cidadão. Dá coragem para ele. Uma pessoa normal não teria coragem para assaltar, para roubar, para matar. Mas o cidadão que pré-ordenadamente, ou seja, ele ordena a si, você vai praticar aquela situação, você vai praticar aquele crime, você vai praticar aquele crime, você está ordenando a sua mente, você usa a bebida como meio para te dar força para praticar o crime. Nesse caso, a gente responde pelo crime e, inclusive, um agravante existe no artigo 61, inciso 2L. Se tu veres lá, quando a embriaguez for pré-ordenada, atenção, quando a embriaguez for pré-ordenada, nós vamos ter um agravante. A pena dele vai ser aumentada. Você bebeu para praticar o crime? Então a tua pena vai ser aumentada. Ou seja, juízo de censura feito ao autor de uma embriaguez pré-ordenada é muito maior do que um outro tipo de embriaguez. Bom, e a semi-imputabilidade? Pontos relevantes. É uma expressão em desuso, é a responsabilidade diminuída, pede-se parte da capacidade de entender e querer, e não toda a capacidade. É quando o agente é parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Professor, qual é a consequência da semi-imputabilidade? O juiz tem dois caminhos. Ou ele reduz a pena, ou ele submete o infrator a uma medida de segurança. Vamos ver agora. Não exclui a culpabilidade, hein? A semi-imputabilidade, a capacidade parcial de entender o caráter ilícito do fato, não exclui a culpabilidade.
o agente responde pelo crime e será condenado. Mas nesse caso da semi-imputabilidade, aparecem duas opções. Primeiro, semi-imputabilidade. Duas opções. Letra A, diminuição da pena de 1/3 a 2/3. B, aplicação de medida de segurança. Professor, onde é que o juiz vai aplicar a diminuição da pena de 1/3 a 2/3 quando ele vai aplicar a medida de segurança? É simples. Ele só aplicará a medida de segurança se tratar de um agente semi-imputável que necessita de cuidados especiais. Ele necessita de cuidados especiais. Exemplo, nós tivemos um caso em que eu atuei num júri e a moça tinha sido acusada de infanticídio por ter matado o próprio filho durante o parto ou logo após, em estado de puerpério. Os jurados entenderam que ela era semi-imputável. Por ela ser semi-imputável e necessitar de cuidados especiais, porque veja, o fato dela ter, presta atenção, o fato dela ter matado o próprio filho pode indicar um desequilíbrio mental. Com certeza, uma pessoa normal mata o próprio filho. Então, nesse caso, ela vai ser submetida a uma medida de segurança, que pode ser uma medida de segurança de internação, chamada medida de segurança detentiva, ou pode ser um tratamento ambulatorial, que eu chamo de medida de segurança preventiva ou restritiva. Professor, quando é que o juiz aplica uma medida de segurança de internação ou detentiva? Quando a pena para a qual o crime foi praticado determina a aplicação de uma pena de reclusão. Então, homicídio, roubo, extorsão mediante sequestro. Quando a pena para o crime praticado aplicada for a de detenção, no caso do infanticídio, a pessoa é submetida a um tratamento ambulatorial. Então, regra geral, semi-imputável, se ele não tiver plenitude de entender o caráter ilícito do fato, vai ter uma redução da pena de 1/3 a 2/3. Quanto maior a condição de entender, menor a diminuição. Quanto menor as condições de entender, maior a diminuição. Se ele for um semi-imputável que necessita de cuidados especiais, comprovado através de laudo psiquiátrico, eu não vou submeter a uma redução. Vai haver aí uma absolvição imprópria, absolvição sumária imprópria, que se o crime combinado, a pena combinada ao crime praticado pelo semi-imputável for de reclusão, eu imponho uma medida detentiva, uma medida de segurança de internação que é detentiva. Se o crime combinado, praticado pelo imputado, pelo semi-imputado, for de detenção, eu aplico um tratamento ambulatorial. Deu para entender? Fácil, né? Vamos recapitular, que todo mundo ficou me olhando com cara feio.